dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional diário. Uma coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel e é uma honra e uma alegria estar com você cada manhã, ao vivo aqui pelo Instagram, das 7 em ponto até as 7h30, e a gente conversa um pouquinho sobre a inspiração que Deus quer colocar no nosso coração. A gente ora junto e a gente começa o nosso dia muito bem dessa maneira. E ao vivo tem bastante gente aqui comigo, mas você pode estar assistindo depois através do Instagram e também está disponível nas plataformas do Spotify e no YouTube. Há pouco tempo para cá a gente aproveita também aí a instrumentalidade do YouTube também. E em mais um minutinho a gente começa aqui o nosso devocional de hoje. E o passarinho já está aqui querendo conversar também. Peraí. Se ele fosse um pouquinho mais silencioso, né, passarinho, mas não é. Ele é uma pequena sirene nessa hora da manhã. Tudo bem, pessoal? Andréia, Ângela, Elaine, Alisson, Beth. Tudo bom, meu querido Leceir? Depois me fala se está certo o seu nome. Nancy, Rosivone. Também temos a Vanessa aqui. Denise, Lurdinha, Rafinha, Tereza, Ricardo, bom dia. Que bom estar com vocês aqui, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida hoje, nessa terça-feira, dia 14 de abril. Eu fico sempre surpreso como é que o tempo passa rápido, né? Pouco tempo atrás a gente estava falando, abril vai começar, agora já está no meados aí, no meio do mês já praticamente. É assim mesmo, né? As coisas andam rápido. Olha aí o rei do mate do tanque, meu querido amigo aí, mandando um abraço. Amém. Pastor Bruno, Deus abençoe, querido. Amém. Que bom a gente estar junto. Vamos lá. Leitura de hoje, uma leitura muito interessante. Vai fazer a gente pensar e vai nos deixar com uma pergunta não muito fácil de responder no final. Você está pronto? Vamos lá? Eu já fiz uma revisão aqui, eu acho que está tudo certinho. O que eu faço aqui para me facilitar a leitura é tirar uma foto da página do nosso devocional que a gente está lendo e pedir para o próprio aparelho aqui fazer a transcrição. De vez em quando tem uma palavra que não vem, mas eu consegui, acho que, fazer a revisão direitinho. Vamos lá. 14 de abril, chamando fogo do céu. Lucas capítulo 9, verso 54, diz assim: Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Você conhece o contexto? Bom, o devocional vai contar para a gente o que significa isso. Vamos lá. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Quando eles descobriram uma vila samaritana que se recusou a receber Jesus, queriam chamar fogo dos céus para consumir a comunidade inteira. Talvez tenham pensado que por meio desse show de poder a mensagem seria incrementada. Os dois irmãos estavam dispostos a sacrificar as vidas dos habitantes da vila para que a causa do evangelho avançasse. Jesus os repreendeu. Posteriormente, os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido o evangelho, lá em Atos, no capítulo 8. Os comissionados para ir e ajudá-los a receber o Espírito Santo foram Pedro e João. O propósito de Deus não era de destruir aquelas pessoas, mas salvá-las. Deus escolheu não fazer chover fogo sobre a vila, mas fazer chover sobre eles o seu Espírito.
O que terá passado na mente de João ao ver as mesmas pessoas que ele tinha estado pronto para destruir, agora se alegrando em sua salvação? E que gratidão ele sentiu por Jesus impedi-lo de cumprir os seus planos naquele dia. O plano que João tinha, né? Que contraste há entre o pensamento de Deus e dos homens. O pensamento dos homens teria resultado na destruição de uma vila inteira. O plano de Deus trouxe salvação a ela. As pessoas irão ganhar muito mais por meio daquilo que Deus quer dar a elas do que em relação ao melhor dos planos humanos. Você tem enganado as pessoas que estão próximas a você, dando a elas o que está nos seus planos, em vez do que está nos planos de Deus? Olha aí. Vamos traduzir isso para a gente hoje? Você consegue imaginar essa cena? Porque a gente lê e a gente não vê, né? Mas imagina um povo cruel, ruim, difícil. Imagina que você entra numa vila, uma vila mesmo, como a gente tem hoje, e todos os moradores ali são pessoas desagradáveis demais, são pessoas reclamadoras, críticas e que falam 30 palavrões toda hora, e é um ambiente desagradável, e todo mundo parece que gosta de fazer maldade no mesmo lugar. Porque a gente não tem esse lado da história, mas os discípulos não ficaram indignados porque aquelas pessoas não eram as melhores pessoas para eles. Mas todo mundo, né, pode ser redimido e a gente não faz ideia, a gente nunca sabe o que Deus pode fazer. E a experiência que eles tiveram ali fez eles pensarem, esse povo não tem jeito, a melhor coisa é eles desaparecerem, a melhor coisa é acabar com eles. E não é verdade que às vezes a gente pensa assim também? A gente fica com vergonha depois. Mas a gente pensa assim, não, isso aí não tem jeito não, o único jeito é morrer, o único jeito é acabar, né? E no caso dos discípulos, eles sugeriram a Jesus. Eu pensei nisso essa semana, achei interessante porque eu nunca tinha pensado. Quando João e Tiago falam assim, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir esse pessoal? Ou seja, vamos destruir, igual Deus destruiu Sodoma e Gomorra lá atrás, a gente pode destruir esse povo. Aliás, Sodoma e Gomorra é um ótimo exemplo em relação a isso, né? Aparentemente não havia redenção para eles mesmo, né? Mas a gente está falando de Antigo Testamento, é um pouquinho diferente. E depois a gente conversa mais sobre isso, porque é, como eu sempre digo, uma aliança entre Deus e uma nação, e não a humanidade toda. Mas o que acontece aqui é que eles acreditam que tem esse poder. E o fato de Jesus dizer para eles, não vamos fazer isso, me faz pensar que Jesus poderia ter dito, não, quem que vocês pensam que são para conseguir fazer isso acontecer, para abrir a boca e cair fogo do céu? Vocês acham que vocês são Elias? Vocês acham que vocês são eu? Vocês acham que vocês têm todo esse poder? Eu não estou dizendo que sim, mas eu tenho a impressão de que sim, eles tinham esse poder. Eles já tinham realizado algumas coisas grandes em nome de Jesus. E a gente não sabe o que ia acontecer, mas Jesus fala que não. Jesus poderia falar, pode até tentar, vocês não vão conseguir mesmo. Não, Jesus fala, não vamos fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Mais tarde, em Atos, também tem um juízo muito forte sobre um casal chamado Ananias e Safira, pela palavra de um dos discípulos, que é Simão Pedro. E a gente não entende toda essa história, mas o que está por trás é que, sim, existe poder nos nossos lábios quando você fala alguma coisa. Jesus fala para você abençoar e não amaldiçoar. Por quê? Porque quando você fala, coisas acontecem. Jesus fala, não abra a boca para falar isso. Não amaldiçoe essa vila inteira, essa cidade de samaritanos. E o que é interessante é justamente isso, que o tempo vai passar e aquele mesmo local se revela com o coração aberto. Alguma coisa aconteceu. E aquelas pessoas se abriram para o Evangelho.
E começaram as mesmas pessoas que Pedro e João também, mas principalmente João e Tiago, olharam e disseram: não tem jeito para esse povo. Até quando você acha que não tem jeito para um determinado grupo ou para alguma pessoa, o que a gente sabe realmente que Deus pode fazer ali? E a conversão vem, a salvação vem, e João agora tem que olhar para talvez o rosto de alguém que ele queria que tivesse morrido alguns meses atrás, alguns anos atrás, talvez meses. Ele teve que olhar para aquele grupo de pessoas e pensar: meu Deus, já pensou se eu tivesse sido responsável pela destruição de uma dessas pessoas, sem dar a elas a oportunidade de ver o tempo passar e muita coisa acontecer, e talvez até mesmo abrirem o coração para ti, Senhor, e olha aí, estão se entregando a Jesus. Olha, eu conheço algumas histórias parecidas com essa, de gente que a gente desistiu deles há muito tempo atrás, mas que o tempo passou e algumas coisas aconteceram e Deus se revelou a elas e hoje elas estão em Cristo. E a pergunta que tem aqui no final, ela é muito interessante e ela é incômoda, né? Será que a gente está oferecendo às pessoas os meus planos? O que é isso nesse caso aqui? Será que a minha impaciência, o meu juízo, o meu julgamento, a minha dureza que eu entrego para elas, mesmo que seja em nome do Evangelho, mesmo que seja para mim algo que agradaria a Deus, mas não agrada, será que eu, sem perceber, estou fazendo isso? Estou aplicando a minha justiça na vida das pessoas? Na prática, isso significa o seguinte: é uma revisão honesta da nossa postura em relação a quem discorda da gente, ou quem rejeita o nosso argumento, ou a nossa fé, ou quem nos trata de maneira injusta. É a gente olhar mais uma vez para isso. Você já deve ter ficado, talvez, chateado com alguém, irritado com alguém, ou feito o juízo de alguém que erra o tempo todo, alguém que peca o tempo todo, alguém que falha com você o tempo todo. E você faz um juízo daquela pessoa. E às vezes você até conhece alguém que e todo mundo considera uma pessoa horrível, uma pessoa péssima. E você faz também um juízo a respeito dela. Aqui no Brasil, né, não sei se é só do Rio, mas eu acho que do Brasil todo tem uma expressão assim: não fui com a cara dessa pessoa. A gente chega muito rápido a algumas conclusões e decide algo sobre alguém sem conhecer. Mas na verdade que às vezes quando você conhece a história daquela pessoa, quando você descobre muito pelo que ela passou, o que aconteceu com ela, e às vezes algo dramático, terrível, aconteceu na infância, aconteceu... Agora é uma abelha, que legal. Aconteceu na adolescência, na juventude, algo tão duro, tão difícil, e você começa a ter uma perspectiva diferente a respeito daquela pessoa, você começa a entender um pouco melhor por que ela é daquele jeito, por que ela é como ela é. Porque eu acredito nisso, assim, eu acredito que existem pessoas que são más, são, mas eu acho improvável que alguém seja simplesmente mau. Eu acho que a maioria das pessoas que revelam uma maldade, elas foram vítimas de maldade também em algum momento. Elas cresceram, às vezes, num ambiente que não deu muitas opções. Eu não estou dizendo com isso que é justificável, porque eu e você conhecemos pessoas que tomaram decisões de mudar o seu comportamento. E a gente não pode usar isso como uma muleta. Eu sou assim porque é o que aconteceu comigo. Como isso aconteceu comigo na minha infância, eu tenho esse jeito. Isso não deveria ser um discurso para a gente, embora faça a gente pensar a respeito disso. Mas se você se você acredita nisso, eu sou desse jeito por causa do que fizeram comigo, queria falar para você que existe redenção, existe algo que você pode fazer e mudar o seu comportamento, simplesmente porque você acredita que agora que Jesus mora em você, você é uma nova criatura.
Agora que você tem o próprio Espírito dele em você, você não precisa mais ficar preocupado com essa ideia de que não tem jeito para você por causa do que fizeram com você. Tem jeito sim, né? A gente pode ajustar isso. Mas hoje, independente de qualquer desculpa que a gente possa dar, fica essa pergunta: como é que você tem tratado as pessoas? Você tem tratado como Jesus trataria? Ou você tem tratado como você acha que elas devem ser tratadas? Eu tenho que perguntar isso o tempo todo. Eu lembro que há algum tempo atrás eu estava numa fila e apareceram um grupo de rapazes atrás, assim, um pouco mais na fila, e começaram a fazer uma bagunça e falar alto, e um comportamento desordeiro, exagerado. E eu lembro que aquilo me incomodou. E eles, de vez em quando, puxavam um assunto com alguém na fila. Eu falei, tomara que não puxem assunto comigo, porque eu não estou gostando muito do jeito deles. E depois Deus falou comigo, sabe? Ele falou, mas... E é triste quando isso acontece, né? É como se Deus falasse assim, eu não lembro exatamente como que eu percebi no meu espírito essas palavras, mas é como se ele falasse assim, mas você acha que é assim que eu faria? Você acha que é assim que Jesus faria, né? Em relação a essas pessoas, eu falo, Senhor, eu quero ser um representante de Jesus, eu quero, nem sempre eu consigo, muitas vezes eu falho, e me arrependi muito da minha postura naquele dia. Talvez eu pudesse ter sido uma bênção para aqueles rapazes, poderia talvez ser alguém que desse um sorriso para eles e aceitasse eles ao invés de apenas rejeitá-los, ser mais um que rejeita, né, eles, porque era uma situação que as pessoas de uma forma geral rejeitavam. Mas eu talvez pudesse ter uma outra postura. O que estava por trás? A justiça de Deus ou a minha, né? A minha maneira de interpretar e me comportar com base no que eu estou vendo? Ou a direção do Espírito? Vamos voltar lá para Tiago e João. E se eles perguntassem para Jesus primeiro, antes de falar de fogo do céu, Jesus, como é que a gente trata essa situação? O Senhor está sendo rejeitado, isso deixa a gente irritado, porque o Senhor está trazendo um presente para esse povo da Samaria e eles estão rindo de você, criticando, zombando, fazendo pouco caso e falando essas coisas horríveis. O que a gente faz? Seria diferente, porque agora eles têm uma direção. Mas o que vem, graças a Deus eles perguntaram também antes de fazer qualquer coisa, né? Às vezes a gente nem pergunta, mas eles fazem a pergunta: o Senhor quer que a gente acabe com esse povo? Quer que a gente destrua todos eles? Jesus falou que não. E mais tarde você vai descobrir, o plano de Deus era a salvação deles. Será que às vezes a gente vai... Será que às vezes a gente está destruindo o que Deus queria salvar? Será que com o nosso comportamento a gente está abandonando, jogando fora e rejeitando pessoas que Deus queria que a gente atraísse para perto dele? Mais tarde João vai lá. Graças a Deus, é um momento de redenção. É um momento de redenção dos samaritanos e é um momento de redenção de João. João também tem, né, a oportunidade de perceber, meu Deus, como hoje eu estou mais maduro, como hoje eu enxergo diferente, como hoje, né, é tão bom passar dessa fase onde você, é a imaturidade mesmo, onde você só responde, só reage com base no seu sentimento. Olha, a coisa mais fácil do mundo, que todo mundo faz, todos os incrédulos fazem, muitos crentes fazem, a coisa mais fácil é reagir com base no que você está sentindo. Mas crentes maduros não vão fazer isso. Vão às vezes fazer o contrário. Vão pagar o mal com o bem. Ah, é? Esse garçom me tratou mal, eu vou dobrar a gorjeta dele. Que negócio é esse? Você está pensando o quê? Vai me tratar mal e vai ficar sem uma recompensa à altura? Eu vou dobrar a gorjeta, vou dar mais do que eu ia dar. Que louco, né? Quem faz isso? Eu acredito que crentes maduros têm comportamentos parecidos com esse o tempo todo. Ah, é?
essa pessoa está com essa cara feia do outro lado do balcão, me tratando assim, ela vai ganhar um sorriso. Eu ainda vou comprar mais alguma coisa para deixar ela feliz. Ainda vou contar uma piada para ver se ela ri. A gente não pensa muito nisso, não. Por quê? Porque a gente é muito parecido com todo mundo. A gente reage como o mundo reage o tempo todo. Então pisou no meu calo, vou dar um bico na tua canela também. Que negócio é esse? Vai ficar desse jeito? Me fechou na rua, vai ganhar uma recompensa à altura. Não sei o que você faz, eu sei que eu já fiz muita coisa que eu me arrependo. Eu estou rindo, mas não tem graça não. Né? Coisas que eu não queria ter feito. Coisas que eu falei. Não vou falar o resto não, porque é feio demais. Né? Mas o que era isso? Isso é o homem reagindo com base no seu sentimento. Mas se você para e fala, me deu uma fechada, vou te abençoar, vou orar por você, vou orar pela sua família. Você vai ver, hein? Isso é o que cala a boca do diabo. É isso que faz com que o nosso inimigo seja completamente... que às vezes até desista de fazer mal a você. Porque toda hora que o inimigo vem tentar fazer um mal a você, ao invés de provocar o que ele queria provocar, que era a sua ira, que era um desejo de vingança, que era uma vontade muito grande de fazer o mal para que a outra pessoa precisa sentir o que eu estou sentindo. Não é isso que é o nosso combustível, né? Eu quero que ela sinta o que eu senti. Eu quero que você, às vezes é marido, esposa, às vezes é família, seja o que for, me magoa profundamente. Como é que eu faço para essa pessoa entender como ela me magoou? Vou fazer ela sentir a mesma coisa. E depois que acontece, ninguém ganha nada, todo mundo sai perdendo, o relacionamento sai perdendo. E nas nossas relações, naturalmente a gente quer isso, é o desejo da nossa carne. Se vingar parece a melhor coisa do mundo. Mas não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o que ele faria. Na verdade, a vingança deveria ser contra o diabo, que está por trás daquilo que está acontecendo. Que está ganhando quando o relacionamento perde, quando todo mundo sai chateado, brigado, e alguém aparentemente tinha um argumento melhor e o outro perdeu a briga, mas ninguém ganhou nada de verdade. Quem ri, quem acha graça disso é o nosso inimigo. Mas quando você diz, eu te vi aí, você estava escondido, mas eu te vi, diabo. E você paga o mal com o bem, aí é um tapa na cara dele. E ele vai pensar 2 vezes antes de tentar outra coisa contra você. Por quê? Porque você é um crente maduro, que tem aprendido que sentimento não vai dirigir e dominar as suas decisões. Mas o Espírito Santo que mora dentro de você, a palavra de Deus que você tem meditado nela, seu relacionamento com Ele, é isso que vai dirigir e vai ser a força por trás das suas motivações e dos seus comportamentos. Já pensou? Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. E não me entenda mal, não estou sugerindo que você tenha que engolir sapo o tempo todo. Não. E nem ser, como eu gosto de dizer, capacho de ninguém. As pessoas podem fazer o que quiser comigo. Eu não acho que Jesus permitia isso, que as pessoas fizessem o que quisessem com ele. Pelo contrário, ele tinha muito controle. Mas a mansidão e a humildade estavam sempre lá na frente. Jesus tomava decisões com base nisso, inspirados pelo Espírito. Jesus falava, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Se a gente fizesse assim, a gente não ia fazer o que a gente quer fazer. Mas eu não estou aguentando, eu tenho que falar. Mas eu não estou aguentando, eu tenho que responder. Não, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Eu só respondo com base na inspiração dele. Aí é outra história, aí é outra vida. E isso reflete a maturidade. É o que a gente está convidando todo mundo para apontar nesse ano. Todas as pessoas que têm contato com você, aquelas que têm contato todo dia e aquelas que têm contato de vez em quando, desesperadamente precisam da sua maturidade.
embora elas nem saibam disso. Mas precisam muito de crentes maduros na vida delas. Porque elas não são. Talvez demore um pouco a se tornar, mas você pode ser a maior inspiração. Você pode ser o grande agente de transformação na vida de outras pessoas, só pelo comportamento que imita o Senhor Jesus. Sem falar muita coisa. Pode ser totalmente transformador, se você se permitir. E aí? O que você acha de transformar isso em algo prático? Se você topar só hoje, só nessa terça-feira, quer diminuir um pouquinho? Só durante 1 hora do seu dia, mas que tem outras pessoas perto de você, você decidir, tipo assim, hoje, aconteça o que acontecer nesse horário, eu não vou reagir conforme eu sempre reajo. Eu não vou falar o que eu sempre falo. Eu vou pedir, Senhor, me mostre o que eu tenho que fazer aqui agora. Estou te dando um exercício prático e rápido, 1 horinha do seu dia, onde ao invés de fazer o que eu estou querendo fazer, o que eu estou com vontade de fazer um jejum da minha própria vontade, dos meus apetites, dos meus desejos, da minha raiva, da minha impaciência, da minha vontade de vingança, de querer mostrar para aquela pessoa o lugar dela, de não levar desaforo para casa. 1 horinha só. De fazer, não, vou fazer o contrário. Fazer o contrário do que a minha carne queria fazer. Ou a sua carne vai sempre dominar você. Se você consegue dominar a sua carne por 1 hora, isso mostra alguma coisa para você. Talvez você consiga controlar por 2. E aí você sabe onde eu quero chegar. Mas você precisa ter essa visão, essa noção. Às vezes, eu estou falando principalmente de relacionamento, que é muito poderoso. Mas vamos falar do relacionamento com você mesmo, só um minutinho. Se os seus apetites, inclusive o apetite mesmo de comer comida, domina você, você tem que dizer não por um tempinho para ver como é que é. Não, mas eu quero muito, eu estou desesperado, eu preciso comer alguma coisa. E se você disser não? Você vai esperar. Estou falando para você mesmo. Você vai esperar. Só vai comer daqui a 1 hora. E não vai comer aquilo que você queria comer, não. Vai comer isso aqui. Ai, André, isso é muito difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque a gente acredita que tem que satisfazer a nossa carne o tempo todo. No fundo, ela manda na gente frequentemente. Jejum é isso, tá? É dizer não. É só isso. Jejum não é algo que você usa para Deus fazer alguma coisa para você, não. É você dizer não para você mesmo. E isso é muito poderoso, porque mostra que você pode dominar a sua carne e não ser dominado por ela. Então, o texto que a gente está lendo hoje aqui é que Tiago e João foram dominados pela carne e Jesus fala não. E no final das contas eles descobrem que o resultado de ser dominado pela carne é destruição. Mas o resultado de ser dominado pelo Espírito é vida e salvação. Que maravilha esse texto, né? Que Deus continue falando ao nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, pela Tua poderosa palavra. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por Tua graça maravilhosa. A gente lê o texto, meu Pai, da Tua palavra hoje e lembra como o Senhor é paciente conosco, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor também quer usar a nossa vida para alcançar e tocar a vida de outras pessoas. Nós queremos, meu Pai, hoje nos rendermos a Ti, nos arrependermos, mudarmos de direção, pedirmos a direção do Teu Espírito. Nós não precisamos tomar decisões erradas e nós não precisamos reagir e agir conforme o nosso sentimento. Ajuda-nos, meu Pai, a identificar o poder que a carne tem tido sobre nós. Ajuda-nos a enxergar aquele inimigo que estava oculto e dizer, eu vi você, nem adianta fugir. E a tomarmos decisões que agradam a Ti, Senhor, mesmo que desagradem a nós mesmos imediatamente.
Abre os olhos do nosso coração, nós te pedimos. Dá-nos entendimento e visão clara. Ajuda-nos a crescer, Senhor, e a amadurecer. Recebe todo o louvor em nossas vidas. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Uma ótima terça-feira. Todo mundo que chegou aqui agora, bom dia para você. Que a sua terça-feira seja maravilhosa. Que você tenha boas surpresas hoje. Mas principalmente que você fique surpreso com você mesmo. Porque você reagiu diferente. Porque você teve uma postura nova diante de uma situação que, em geral, provoca a mesma reação. Você decidiu, não? Hoje vai ser diferente. Se você for, assim, muito corajoso, não seja só uma hora, não. Faz o dia todo. Você vai ficar maravilhado no final do dia. Como Deus é bom. E como Ele está, talvez, fazendo algo através da sua vida que você nem poderia imaginar. Já pensou? Já pensou você saber que Deus usou a sua vida para abençoar um monte de gente? Quando você tinha o potencial de, igual Pedro, igual João e Tiago aqui, de destruir muita gente. A gente consegue destruir muita gente só com uma palavra. Coisa mais fácil. Mas a gente consegue também ser um instrumento de Deus e salvar muita gente só com uma palavra. Que Deus use a sua vida, hoje e sempre. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã aqui às 7 horas em ponto. A gente se vê. Deus abençoe a sua vida e sua casa. Amém.